Neste terceiro vídeo a gente vai ver o termo geral de uma PA. A gente viu no vídeo número 1 que toda sequência ela tem uma fórmula que a gente chama de termo geral, né? Só que agora a gente está tratando de uma sequência especial, né, que chama-se PA, progressão aritmética. Então ela também tem a sua fórmula especial, chamada termo geral da PA. A fórmula é essa aqui, a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. A n é um termo qualquer, A1 é o primeiro termo, a gente já sabe disso. N menos 1 significa o número de ordem do termo menos 1 multiplicado pela razão, né? É claro que a gente tem que primeiro fazer essa continha aqui para depois multiplicar por R. Tá? Essa fórmula é muito importante, você não pode esquecer dela. Vamos ver esse exemplo aqui. Para determinar o 20º termo desta PA aqui. Menos 9, menos 5, menos 1, 3, etc. Ela tem um monte de termos. A gente quer encontrar o termo número 20, o 20º termo. Então, a gente precisa primeiro encontrar a razão e depois aplicar essa fórmula que a gente acabou de ver, né? A fórmula é essa daqui, para a gente não esquecer. E o primeiro termo? O primeiro termo é menos 9, está aqui na sequência. E o n, ou seja, o número de termos, é 20. Ele está pedindo para determinar o 20º termo, né? Então vamos considerar n como sendo 20. E a razão? A razão é fácil, né? A gente pega um termo qualquer e subtrai o anterior. Então vai ficar menos 5 menos 9. É isso aqui, ó, menos 5 menos 9, fazendo o jogo de sinais, vai ser igual a 9 menos 5, que dá 4. Tá? Então já sabemos a razão, já sabemos o número de termos, já sabemos qual é o primeiro termo, agora é só jogar nessa fórmula aqui. Então vai ficar A20 vai ser igual a menos 9 mais 20 menos 1, que é o número de termos, menos 1, né, dá 19, multiplicado por 4. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai descobrir que o 20º termo vale 67. Então, como vê, não precisa você escrever todos os termos para descobrir que o 20º termo vale 67. Basta a gente aplicar a fórmula do termo geral da PA. Bom, vamos então para questões resolvidas. Eu sempre recomendo que você faça essas questões, mesmo tendo a resposta aí no livro, mesmo estando sendo resolvida aqui comigo no vídeo, né? Mas é aconselhável que você faça, mesmo que você erre, não se importe. Errar faz parte da aprendizagem. Vamos lá, uma moto nova é comprada por R$ 8.000. Beleza. Cada ano, após a sua compra, seu valor de mercado diminui R$ 700. Né? Isso de fato acontece, né? Você compra um objeto novo, vai passando os anos e ele vai perdendo valor. Muito bem. Agora, considere a sequência formada pelo preço da moto a cada ano. Aí ele pede 3 coisas. Escreva os 4 primeiros termos da sequência, né? Determine a fórmula do termo geral AN. E letra C, determine o preço da moto no 7º ano após sua compra. Vamos entender e resolver cada um desses casos. No primeiro, ele pede para escrever os 4 primeiros termos da sequência, né? Significa o valor da moto nos 4 primeiros anos. Então, o preço da moto vai formar uma PA, né? O primeiro termo é 8.000, porque ele falou aqui. E a razão é menos 700. Por quê? Porque o preço diminui R$ 700. Então, essa é menos 700. Começa com 8.000. Diminui 700, vai para 7.300. Diminui 700, vai para 6.600. Diminui 700, vai para 5.900. Então, nos 4 primeiros anos, formam esta PA que está aqui. Letra B agora, né? Ele pede para determinar a fórmula do termo geral AN. Então, uma fórmula que mostre a regra que se aplica para calcular a desvalorização desta moto. Vamos lá, partimos da fórmula geral, que vale para qualquer PA, e vamos encaixar estas informações na fórmula geral. Com isso a gente vai encontrar uma fórmula específica para este problema, né? Então vai ser assim, a N vai ser 8.000, que é o primeiro termo, está aqui, né?
menos 700 vezes n menos 1. 700 é a razão, a gente descobriu, né, no item anterior. Então, vezes n menos 1. Mas o professor está invertido aqui, né? Geralmente você coloca a razão aqui no final. Aqui na fórmula está dizendo, ó, a razão fica no final. Não tem problema, porque isso aqui é uma multiplicação. É n menos 1 vezes r. Então eu posso inverter a ordem dos fatores, não altera o produto, né? Muito bem. Na letra C, ele pede para determinar o preço da moto no 7º ano após sua compra, né? Então, comprou a moto hoje, daqui a 7 anos, quanto é que ela vai estar valendo? Essa é a pergunta da letra C. Então, a gente já viu que a fórmula geral para calcular qualquer ano neste problema é essa que a gente acabou de descobrir no item anterior, né? Agora, a gente quer calcular o 7º termo, ou seja, o 7º ano, quando n vale 7. É só substituir nessa fórmula, onde tiver n, você substitui por 7. Né? Então vai ficar A7 igual a 8.000 menos 700 vezes 7 menos 1. Né? 7 menos 1 vai dar 6 e tal. Você vai multiplicar por 700, subtrair aqui 8.000, vai chegar à conclusão que dá 3.800. Né? Então a moto vai custar R$ 3.800 daqui a 7 anos. Tá? Número 8. Dada esta PA aqui, menos 50, menos 43, menos 36, menos 29, determine a posição do termo 83. Olha só, determine a posição do termo 83. Quer dizer, nesta sequência aqui, se nós formos aplicando a regra válida para ela, que a gente ainda não sabe qual é, vai aparecer um certo número 83. E ele quer que a gente determine qual é a posição que esse número 83 vai ocupar aqui dentro desta sequência. É importante a gente interpretar bem o problema. Vamos ver. Primeiro, sabemos que o primeiro termo vale menos 50, porque a gente está vendo isso aqui. E a razão vale 7. Ah, como, professor? Bom, basta pegar um termo qualquer e subtrair o anterior. Menos 43 menos 50. Fazendo essa conta aqui, a gente vai descobrir que vai dar 7. Né? Poderia ser outro número, poderia ser esse aqui, menos 29 menos 36. Se fizer as contas, também vai dar 7. Né? Isso é o que caracteriza a PA. Agora, a gente quer encontrar a posição N que o termo 83 ocupa. Né? Então vamos adiante. Primeiro vamos usar a fórmula geral, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A gente já sabe quem é R, a gente já sabe quem é A1, né? E a gente já sabe quem é a n, é o número que a gente está procurando, ele vale 83. Então, jogando tudo nesta fórmula aqui, vai ficar 83 no lugar do AN, é igual a menos 50 no lugar do A1, mais 7 vezes n menos 1, que vai substituir essa expressão aqui. Olha, né? Muito bem. O n a gente ainda não sabe, o n é o que ele está perguntando, que é a posição do termo 83. Né? Agora, só que quando a gente faz essas continhas aqui, observa que só tem uma letra para ser descoberta. Ou seja, é uma equação de primeiro grau. Né? Fazendo as continhas e tal, a gente descobre que n vale 20. Portanto, o termo 83, o número 83, vai aparecer dentro desta sequência aqui, lá na 20ª posição. Tá? Exercício número 9 é um pouquinho mais complicadinho, tá? Ele diz o seguinte, olha, o 10º termo de uma PA é igual a 42. Enquanto que o 17º termo é igual a 98. Olha só, ele não disse quem é o primeiro termo, né? Ele disse o 10º termo e depois ele pulou para o 17º, né? E pede para a gente determinar essas 4 coisas aqui. A razão, qual é o primeiro termo que não foi dado, né? Qual é o termo geral, ou seja, qual é a fórmula que se aplica a este problema, e qual é a posição do primeiro termo que é maior que 500. Tá? Eu já vou avisando que esse problema é um pouquinho mais difícil, então preste bastante atenção agora na explicação. Então, primeiro, a razão. Bom, da fórmula do termo geral, né, aquela fórmula que a gente viu anteriormente, usando estas informações aqui, a gente pode fazer o seguinte, olha, o A10, o 10º termo,
vai ser igual a A1, o primeiro termo, que a gente não sabe qual é, né? Mais 10 menos 1, porque é a 10ª posição, menos 1, multiplicado por R, que a gente não sabe. Ele está perguntando quem é R, né? Então, fazendo essas continhas aqui, olha, 10 menos 1 vai dar 9, né? 9 vezes R. Então, vai ficar A1 mais 9R. E quanto dá isso? Dá 42. Isso ele disse. Está aqui, é 42. Então, tá bom. Guarda essa primeira expressão. Anotei aqui como expressão número 1. Vamos fazer o mesmo com a outra informação que ele deu, que foi o 17º termo. Então, vai ser o A17. A17 vai ser igual ao primeiro termo, que a gente não sabe qual é, mais 17 menos 1, a posição 17 menos 1, que vai dar 16, vezes R. Então, vai ficar A1 mais 16R igual a 98. Temos, então, a segunda expressão. O 98 eu tirei daqui, né? Porque ele disse. Tá? Então, essa vai ser a nossa segunda expressão. Muito bem. Observa que a gente tem duas coisas desconhecidas aqui. O A1 e o R. Mas, em compensação, nós temos duas equações, né? Então, é fácil resolver isso como se fosse um sistema, né? A gente pode resolver esse sistema aqui por qualquer método. Neste caso aqui, o autor preferiu subtrair, né, esta expressão menos esta outra aqui. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque quando ele fizer isso menos isso, vai dar zero. Ele vai desaparecer com essa letra aqui, vai ficar apenas com a letra R, que é o que a questão está pedindo, a razão R. Tá? Então, fazendo a segunda expressão, que é A1 mais 16R, né, menos a primeira expressão, né? Então, menos essa aqui, A1 mais 9R, isso vai ter que dar 98 menos 42. Fazendo todas essas continhas aqui, a gente vai chegar à conclusão de que 7R é igual a 56. Passando o 7 para o lado de cá, vai ficar 56 dividido por 7. Né? Isso vai dar o valor de R, que vale 8. Portanto, está respondida a letra A. Vamos para a letra B, onde ele pede qual é o primeiro termo, o termo A1. Né? Bom, a gente já sabe que R vale 8, a gente acabou de descobrir. Né? Então, a gente pode pegar a equação 1 do item anterior, né? Que era essa aqui, olha, A1 mais 9R igual a 42, e substituir o valor 8 no lugar desse R aqui. Então, vai ficar, ao invés de 9 vezes R, vai ficar 9 vezes 8. Fazendo essas continhas, a gente descobre que A1 vale menos 30. Então, olha, a gente já tem duas informações importantes. A gente tem o primeiro termo, a gente já tem a razão R. Então, já dá para responder a letra C, que ele pede o termo geral, ou seja, a expressão geral deste problema. Né? Então, vamos lá para a letra C. É só na fórmula geral, nessa fórmula geral aqui, olha, do termo geral da PA, a gente substituir os valores que a gente já tem. Né? Então, vai ser AN, faz parte da fórmula geral, vai ser o primeiro termo, que é menos 30, a gente descobriu no item anterior, mais N menos 1, que é da fórmula, vezes a razão, só que a razão vale 8. Então, está aqui. Esta expressão aqui é a resposta da letra C, né? O termo geral AN. Agora vamos para a letra D. A letra D é um pouquinho mais complicada, tá? Ele pergunta qual é a posição do primeiro termo que é maior do que 500. Olha só que doideira, né? A gente tem poucas informações aqui e ele está dizendo que existe um certo termo nesta sequência que é maior do que 500. E ele está querendo que a gente descubra qual é a posição que o termo que é maior do que 500 ocupa dentro da sequência. Vamos ver. Bom, primeiramente a gente vai calcular o primeiro termo AN, né? Primeiramente não, esse é o objetivo, né? O termo AN tem que ser maior do que 500. Tá? Então vamos lá. O primeiro termo é menos 30, a gente já descobriu, né? Lá no item B. Aplicando a fórmula geral, né? Menos 30 mais 8n menos 1, tem que dar um número maior do que 500. Essa é a condição da letra D. Né? Então, por enquanto, a gente não sabe que número misterioso é esse, que está representado aqui pela letra N. Mas a gente sabe que essa continha aqui tem que dar maior do que 500. Então, vamos adiante. Né? Resolvendo isso aqui como se fosse uma equação normal. Né?
Então, olha, passando o menos 30 vai para lá, vai como mais 30, aí vai 500 mais 30 vai dar 530, né? Isso aqui ficando do lado de cá mesmo, 8 vezes n menos 1. Agora, para isolar essa expressão n menos 1, eu posso passar esse 8 para cá dividindo. Então vai ficar 530 dividido por 8, como está aqui, olha. N menos 1 vai ser maior do que 530 dividido por 8. Note que eu não estou usando o sinal de igual, estou usando o sinal de maior que, tá? Porque isso aqui é uma inequação, tá bom? Então, n menos 1 é maior do que 530 dividido por 8. Acontece que 530 dividido por 8 não dá um número inteiro. Se você fizer essa continha, você vai ver que vai dar 66,25. Né? Que número maluco é esse aqui? Né? Se você isolar aqui o n, né, passando esse menos 1 para cá, vai acabar encontrando que o n está na posição 67,25. Ora, isso não existe. A gente falou desde o primeiro vídeo que n representa números naturais. Números naturais são sempre inteiros. E aqui a gente está encontrando um número que é 67,25. Mas veja, o número que a gente está procurando não é igual a 67,25. Ele é maior que 67,25. Então, qual é o primeiro número inteiro maior do que 67,25? Né? Vai ser 68, correto? Então, na verdade, n, que a gente está procurando, vale 68. Né? O primeiro termo maior que 500 é o que ocupa a posição 68, 68ª posição, né? O A68, tá bom? Complicadinho esse exercício, né? Mas volta ele aí, vê de novo, com calma, fazendo pausa, que no próximo vídeo a gente vai ver o último vídeo, né? Que vai ser como calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA.